Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Moscardo. O tema do nosso bate-papo hoje é como turbinar as suas aulas online e presenciais. Na verdade, como turbinar ainda mais, né? Talvez você tenha acompanhado o nosso bate-papo sobre o Popsor, um professor 360 que cria experiências diferenciadas para os seus alunos. E a pergunta fica, Dani, legal, bacana, entendi o conceito, mas por onde eu começo? E esse bate-papo tem a intenção de trazer algumas dicas de ouro que você pode usar agora mesmo para turbinar ainda mais as suas aulas online e presenciais. Primeira dica que eu quero trazer para vocês é: conheça a geração C. O que é a geração C, Dani? É a geração do compartilhamento, é a geração dos computadores, dos celulares, dos consoles, a geração conectada, comunicativa, que vive em comunidades, que colabora, né? que está acostumada com a cultura da colaboração, centrada no conteúdo, que precisa comentar e participar dos colecionáveis, das culturas, né? Então, qual que é a ideia, gente? Este monte de Cs que eu acabei de mostrar, na verdade, fazem parte do ecossistema do aluno. E a gente diz, então, que o nosso aluno pertence à geração C. E tudo que eu conseguir colocar que tem a ver com essas palavrinhas, com esses Cs que eu coloquei aqui, mas o aluno vai sentir dentro do seu ecossistema e vai se engajar. Legal? Uma dica importante para você pensar nisso é começar a pensar na experiência como um todo, criando micro momentos, micro experiências. E aí, gente, eu quero resgatar aqui, ó, o joguinho do Mario, né? Quem nunca, né? Primeira coisa, galera, quando a gente fala de experiência, é que ninguém aprendeu a jogar Mario lendo o manual. Todo mundo aprendeu a jogar, na verdade, qualquer jogo, experimentando. Olha que legal, é uma tartaruga ali, deixa eu encostar nela. Ah, morri. Poxa, aprendi que a tartaruga então morre. Né? Quando eu encosto na tartaruga, o meu personagem morre. Aí se eu pular em cima dela, e se eu acessar aqui? Então, por si só, o contexto do game já é um contexto de exploração e de experiência. E o mais importante é o jeito que ele é organizado, em objetivos de curto prazo, em objetivos de médio prazo e em objetivos principais. Então, toda vez que a gente conseguir estruturar nosso conteúdo programático assim, eu tenho um objetivo principal lá no final, objetivos intermediários, que são checkpoints no meio da história, e também objetivos de curto prazo, que são responsáveis por fazer com que a gente mantenha, com os alunos mantenham o engajamento. No nosso outro encontro, eu mostrei para vocês uma pequena frase sobre experiências, e olha que interessante, gente. Já pensou se ao invés de você mostrar uma frase inteira para o aluno, né, você mostrar uma frase onde ele precise completar? É uma micro experiência. Você não vai sustentar uma aula apenas com um recurso desse, mas você criou na cabeça de um aluno uma distância e que a cabeça dele vai querer responder, né? Um gap, um abismo, né? Uma passagem, uma lacuna que a nossa cabeça não aguenta. Gente, você já pensou? Alguém chega para você e diz assim, olha, preciso conversar com você, mas amanhã eu falo. A nossa cabeça não aguenta esse tipo de lacuna. Então a gente quer tentar responder, a gente quer encaixar quais palavras cabem aqui. Nisso, você tem, por exemplo, às vezes um micro momento de engajamento, um exemplo para vocês de como é que vocês podem colocar vários micro momentos, não apenas como esse, obviamente, mas de todos os outros. Eu tenho, por exemplo, com os meus alunos um pequeno adesivo que eu dou para eles. Que legal, cara, você fez a pergunta, né? Você fez a pergunta show hoje, aí eu dou um adesivo. Como a gente dava estrelinha antigamente, agora no virtual uma figurinha, um selinho, né? E por aí vai, gente, para que você consiga manter esse engajamento. Uma outra coisa importante é introduza novas metodologias. Tá? Em outras palavras, coloque os alunos como coautores do que você faz, por um motivo muito simples, gente. Porque muito se fala em protagonismo do aluno. Segundo, porque o aluno como coautor, ele se sente dono. E tudo que ele se sente dono, ele cuida. E aí você também tem um possível aumento de engajamento. Combinado? Então, para a gente entender o que são novas metodologias, a gente precisa saber que as metodologias ativas, por exemplo, são novas formas de abordar o ensino e aprendizagem. Veja só, gente. É um meio a ser utilizado, não é uma ferramenta. É uma nova forma de pensar.
E aí, resgato aqui Confúcio há quase 2.500 anos atrás, dizendo que o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro e o que eu faço eu compreendo. É exatamente essa a ideia, gente. Nós viemos da era do conteúdo. Vamos recapitular como é que a gente aprende? 10% quando a gente lê, 20% quando a gente ouve, 30% quando a gente observa e 50% quando a gente lê e observa. Ok? Já na linha de baixo, você pode ver que nós aprendemos 70% quando nós discutimos, 80% quando nós fazemos e 95% quando nós ensinamos. Vocês perceberem, gente, elas estão separadas e é exatamente nesse momento que nós falamos de aprendizagem passiva, onde o aluno recebe um conteúdo, e aprendizagem ativa, onde o aluno participa do conteúdo. Uma outra dica, gente, invista em novos tipos de entrega. A professora chegou para mim outro dia, uma professora recém-formada, e disse assim: Dani, sabe o que ninguém me contou na faculdade? Se eu dou um trabalho para os meus alunos e que tenha 3 páginas, e eu tenho uma turma de 30 alunos, no final eu tenho quase 100 páginas para ler no final de semana, de uma turma só. E aí, gente, é exatamente nesse ponto. Eu trouxe aqui algumas opções para que você trabalhe outros tipos de entrega para os seus alunos. Nós vamos disponibilizar esse material para vocês e todo esse material tem link, ok? Então você consegue acessar aquilo que eu vou mostrar aqui de forma um pouco mais prática, tá? Exemplificar, na verdade. Então a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o Kaggle. Ela é uma ferramenta para que você faça mapas mentais como esse aqui, ó. Esse é um mapa mental feito no Kaggle e essa é a grande ideia. Você consegue criar um aplicativo, um mapa mental, você consegue compartilhar este mapa mental, ok? Você consegue remodelar, utilizar pelo celular e o mais importante, gente, no meu ponto de vista como educador, eu consigo perceber se o aluno está conectando os conhecimentos, se ele sabe em que ponto entra determinado conhecimento e por que ele é importante. E isso para mim é uma coisa fundamental dentro daquilo que eu estou tentando desenvolver nos alunos. Combinado? Um outro aplicativo interessante, gente, é o Notion. Deixei aqui o link dele. Para que serve esse aplicativo? Você faz um grande caderno virtual. E neste caderno virtual você pode colocar texto, link, vídeo, imagem, print de tela, rascunho. Então você consegue fazer do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um caderno que nós desenvolvemos, ok? Com uma lista de recursos educacionais, tá legal? Que nós fizemos através do Notion. Então é muito interessante, também porque é colaborativo e você pode utilizar essa dica aí para um montão de coisas. Combinado? Vamos para uma outra dica, gente? Sobre investir em novos tipos de entrega. Então, de novo, já pensou pedir para o aluno, né, fazer um mural para entregar o trabalho, como um caderno, né? Chamei de caderno, mas vocês entenderam qual é a função. Esse aqui também eu acho muito interessante, galera, que é um aplicativo para você fazer timeline. Você faz linhas do tempo, olha que interessante aqui, essa linha do tempo é uma linha do tempo de mulheres na computação e você vai navegando, ó, clicando aqui no meio, onde você tem opções de datas, onde você tem, né, acontecimentos e no centro da tela você pode ter as interações, como áudio, vídeo, como vocês estão vendo aqui, texto, tá? Então, ao mesmo tempo que você pode usar as linhas do tempo para enriquecer o seu recurso didático, você pode pedir para o seu aluno entregar o trabalho em forma de linha do tempo. E aí essa é a grande ideia. Um outro recurso que eu costumo usar muito, gente, que eu resolvi colocar como dica para vocês aqui, é o próprio Google Sites. Você já pensou em pedir uma entrega para o aluno onde seja um site? Ou então criar o site da turma, ou um site para a comunidade, ok? Ou então você fazer um site com algumas coisas de repositórios para os seus alunos de algumas coisas importantes? Então, fica aí o Google Sites, uma ferramenta simples, lembrando que tudo tem link para que você acesse e experimente, ok? Vamos para outras dicas de como turbinar suas aulas online e presenciais. Gosto muito dessa aqui, gente, ó. Mostre para o seu computador quem é que manda, beleza? E ali informática básica. A gente tem falado pouco de informática básica, gente, e eu reparo que eu converso com os professores e muitas dessas dúvidas deles são realmente sobre informática básica, tá? Então separei aqui alguns recursos bem facinhos para vocês, ok? Em primeiro lugar, estou falando de recursos que existem num computador Windows,
né, que até agora ainda é o mais popular. Quero que você encontre essa tecla aí, a tecla Windows, no seu computador. E essa tecla faz bastante coisas legais, galera. Aliás, eu vou falar aqui de alguns atalhos. O primeiro atalho, Alt Tab, que você alterna aqui o que você está fazendo, né? Eu quero ir lá para minha área de trabalho. Tudo que está aberto vai aparecer aqui na tela com Alt Tab. Tá? Um comando básico, mas ainda tem gente que não conhece. Ao mesmo tempo, eu tenho o Ctrl Tab. Olha só, vou acessar aqui o meu Google, vou abrir aqui uma nova aba. Se eu aperto o Ctrl Tab, eu navego por entre as abas que estão aqui. Ok? Vou acessar aqui, por exemplo, o Agenda. Estão vendo? Então, o Ctrl Tab vai alternar entre as minhas abas que estão abertas aqui no Google Chrome. Legal? Ctrl C e Ctrl V todo mundo já conhece, né? Agora tem uma dica muito legal, gente, que é você usar o Windows V. Ao invés de você usar o Ctrl V para colar, você vai usar o Windows V. Por quê, gente? Porque você vai ter um histórico de tudo aquilo que você copiou no seu computador, tá vendo? Então aqui eu consigo acessar, ó, nessa telinha, tudo aquilo que eu copiei até de ontem, tá vendo? Ó, exemplo de título, exemplo de texto. Então, de repente, tenho certeza que já aconteceu com você. Você copiou uma coisa, mas você esqueceu depois de ir lá e colar, e aí você tem que ir lá de novo copiar. Não, aperta Windows V, você acessa tudo que você já copiou. Combinado? Um outro recurso muito legal ainda usando a tecla Windows, galera. O Windows mais Print Screen. Quando a gente vai fazer um print screen, a gente está acostumado a clicar em Windows, aliás, clicar só print screen. Ele vai fazer a cópia da tela, aí eu vou em algum lugar e salvo, né? E colo, por exemplo. Mas tem muita gente que precisa salvar essa imagem, esse print de tela como uma imagem realmente. E aí eu já vi gente realmente sofrendo, pessoal, que dá o print de tela, abre, por exemplo, o Paintbrush, cola a imagem, arquivo, salvar em JPG, salvar em imagem, para poder usar aquela imagem. Agora, se você apertar Windows Print Screen, esta imagem já vai ser salva automaticamente na sua pasta de imagens lá do seu computador. Então eu quero salvar, isso é muito importante, gente. Às vezes eu estou mostrando vídeos para os alunos e depois eu quero comentar o vídeo ponto a ponto. E aí cada ponto importante do vídeo eu aperto o Windows Print Screen. Aí chegou mais um ponto importante, o Windows Print Screen. Mais um ponto importante, o Windows Print Screen. Depois eu tenho uma série de imagens para ir comentando. Lembra desse ponto? Que eu quero comentar isso, isso e isso. Lembra desse ponto? Que eu quero comentar isso, isso e isso. Você tem quase que uma apresentação feita ali em tempo real. Combinado? Vamos para o próximo recurso. Esse aqui também muita gente conhece, o Windows P. Ele muda a tela de projeção. Quando você aperta o Windows P, ele aparece essa telinha aqui do lado para você escolher, né, quando você tem mais de uma tela. Então, por exemplo, peguei meu notebook e liguei no projetor, liguei no Datashow, liguei na televisão, liguei em outro monitor. De repente você tem outro monitor na sua casa aí sobrando, aposentado. Liga ele do seu lado, gente, você tem bastante para ganhar, porque você pode estender a sua área de trabalho e você consegue também fazer o seguinte, você consegue dividir o seu trabalho na própria aula online. Então, às vezes, você está aqui dando aula com a sua apresentação em uma tela e vendo os alunos na outra tela. E aí fica muito interessante, tá bom? Então, sempre que você precisar, selecione aí o Windows P, quando você tiver um outro monitor, ou um Datashow, projetor, enfim, e você vai escolher se você quer duplicar, ele vai fazer a mesma tela nos dois, ou então se você quer estender, ou seja, uma tela vai ser a continuação da outra. Combinado? Um outro recurso que eu uso muito, gente, é o Windows mais ou Windows menos. Vou segurar a tecla Windows, apertar o botão de mais, olha que legal, gente. Estou aproximando, e o mais interessante, ele aproxima a tela toda. Combinado? E aí você consegue ter uma didática muito interessante para o aluno. E aí olha que legal, galera. Se você está gravando o vídeo, o fato de eu estar mostrando e já aproximando aqui vai economizar tempo de edição de vídeo, porque é que muita gente acaba tendo problemas realmente, né? Onde a gente investe muito tempo. Legal? Um outro comando legal, gente, o Windows Shift S. O Windows Shift S vai abrir uma tela para que você faça o recorte de uma parte apenas da tela. Tá vendo? Eu vou conseguir dar o print, então, só desta parte aqui que eu selecionei. Ó. Ele acabou de copiar isso que eu selecionei. Tá? Então, o Windows Shift S, eu vou conseguir fazer o print screen
de apenas uma parte da tela. Combinado? Uma outra dica interessante, gente, emojis. Legal? Emojis, num tempo onde a gente está se comunicando muito pelo digital, eu acho que vale muito a pena utilizar. Para você usar o emoji, gente, você pode apertar o Windows mais ponto final. No Chromebook, no Mac, até mesmo aqui no Windows, você pode apertar botão direito emojis. Quando for digitar, você vai abrir uma lista de emojis. Ou eu coloquei um link aqui que é o Emoji Terra, que você tem um banco de emojis para utilizar, e isso é muito interessante, gente. Por que eu acho que isso é muito interessante? Porque, como eu falei, em época de comunicação escrita, digitada, isso é essencial. Qual dos dois feedbacks você preferiria receber, gente? Tenha mais atenção, com letra maiúscula, né? Ou tenha mais atenção. Você pode ler do jeito que você quiser, né? Desse jeito aqui de cima eu posso ler do jeito que eu quiser. Tenha mais atenção, burrão, né? Ou então, tenha mais atenção. Né? Um coraçãozinho e uma piscadela disse muito mais sobre o meu tom de voz do que qualquer outra coisa. Mais dicas? O Windows G. O que é que vai fazer o Windows G? Vai abrir esta tela aqui em cima, que é a nossa barra de jogos. Dani, que legal, nós vamos jogar? Não, na verdade você consegue ter nessa tela alguns comandos importantes sobre o seu computador. Como, por exemplo, o volume do alto-falante, e eu consigo mudar o volume individual. Por exemplo, eu quero só o volume do Chrome um pouco menor, quero o volume do vídeo um pouco maior. Eu consigo mixar aqui, tá vendo? Ó, mixar o áudio e também consigo regular opções de voz, de microfone, consigo ver um pouco do desempenho do meu computador. Às vezes, gente, o computador fica travando na chamada e eu acho que a internet é o processamento do computador. Então vale a pena você olhar aqui, ó. Nesse momento ele estava com 15%, que é um bom valor, ok? E é assim que funciona. E aqui em cima, galera, você tem uma barrinha para que você consiga capturar uma parte da tela, para que você consiga, por exemplo, nesse botão do microfone, gravar a sua voz, para que você consiga, nesse botãozinho aqui do lado, gravar a sua tela. Então, muitas vezes você quer fazer uma gravação para o aluno e tem que se aventurar em mundos aí de baixar programa pirata, e esse é um problema. Tá legal? E porque você sabe que você baixa um arquivo pirata, né? Baixa um programa piratão, ele vem com um montão de vírus já, né? Então aqui você está usando um programa que é nativo do Windows para poder gravar a tela e ficar na boa. Combinado? Então, gente, essas foram as dicas do nosso item, né, de informática básica, aí, de domine o seu computador, tá? Então, acessem essa apresentação e vão testando aí para vocês depois me contarem como é que funciona, tá bom? Uma outra dica para você turbinar as aulas online é aproveitar os erros. Gente, quais desses carros aqui passam na sua rua? Ó, esse aqui é os que passam na minha rua. E são só alguns, hein? O carro do ovo, o carro da pamonha, o carro da fruta, o carro dos churros, o carro do produto de limpeza. E antigamente isso me trazia um sentimento muito ruim, sabe? Poxa, a vida tá atrapalhando a aula, tá incomodando, e eu não tenho o que fazer. Não tenho que ir lá, não tenho como ir lá e falar pro cara passar em outra rua, né? Até porque o cara tá a 200 metros de distância e já tá ouvindo. Às vezes eu vou até lá e peço pra ele abaixar um pouco, mas que o cara para aqui na frente. Mas acho que você entendeu. Aproveitar os erros, gente, é justamente você tentar usar isso pro lado bom da aula. E aí, galera, toda vez que passar o carro aqui na rua, você vai ter que adivinhar qual que é, quer adivinhar, vai ganhar uma estrelinha. Você usa isso como uma brincadeira para engajar a sua turma. Tô dando um exemplo de como eu faço, você vai entender isso no seu contexto muito melhor do que eu. Uma outra dica, gente, para que você turbine as suas aulas online, use recursos interativos e visuais. Separei alguns aqui. Um que eu gosto muito, que é o Jamboard, que você consegue fazer esses quadros, esses murais, né? E aí você consegue separar, olha que legal, gente. Você consegue separar aqui para os alunos, né, os temas, né? Trabalhar muito essa história do pensamento visual. Uma outra ferramenta interessante, gente, é a ferramenta Paint Tool. A ferramenta Paint Tool transforma a sua tela num quadro branco. E aí eu consigo simplesmente escrever por cima de qualquer coisa. Vale a pena, tem o link aqui, estão vendo que eu passo o mouse, ele faz o link, clica, você vai instalar no Chrome como uma extensão e com certeza vai ser feliz. Outro recurso interativo, gente, aqui nesse caso do Google Apresentações, recurso de perguntas e respostas. Clica nos 3 pontinhos aqui embaixo, abre a opção mais e abre a tela perguntas e respostas. Ele vai deixar eu colocar para o aluno um link aonde ele, do lugar dele,
da carteira dele, do assento dele, onde ele estiver, ele vai conseguir fazer uma pergunta para mim. Eu vou conseguir receber essa pergunta e responder para os alunos, né? Olha aqui, estou recebendo uma pergunta do Joãozinho, a pergunta dele é tal, você pode falar ou não falar o nome, obviamente, né? E fazer com que as pessoas participem. É claro que isso tem diferenças entre o aluno estar participando na sala de aula, mas também tem algumas vantagens. Muitas vezes o aluno que é muito tímido, com uma ferramenta dessa ele participa mais. Deixa eu abrir aqui e digitar minha dúvida, e talvez se fosse para levantar a mão na frente de todo mundo e falar, talvez ele não faria isso. Combinado? Querem mais dicas? Bora pra frente. Deixe suas aulas mais bonitas e profissionais. Você já ouviu falar da atividade Frankenstein? Atividade Frankenstein é aquela que cada coisa veio de um lugar. O texto veio de um lugar, a imagem veio de outro lugar, a imagem 1 veio de outro lugar, é um desenho, a imagem 2 veio de outro lugar, é uma foto, a imagem 3 veio de outro lugar, é um infográfico, fica tudo meio bagunçado, parece que foi feito de uma forma amadora realmente. Então eu separei aqui, gente, alguns bancos de imagens gratuitos para que vocês possam usar sem a preocupação de estar usando uma imagem que não pode, né? Bancos de imagens que tem até uma curadoria e que você não precisa se preocupar em pagar as imagens. Separei 6 opções com destaques para o Flat Icon, que é um banco de ícones, que também é muito interessante e inteligente quando você quer ilustrar alguma coisa e fica com dificuldade de achar alguma coisa na internet. O ícone dá essa padronização e fica interessante. Combinado? Vamos para mais dica, gente? Vamos para mais dica, pessoal? Grave a sua tela. Então, os vídeos é uma ferramenta que ajuda muito o professor, galera. Por quê? Porque o professor é o rei na face da terra de responder 1 milhão de vezes a mesma questão. Os vídeos auxiliam para esse motivo. Olha, professor, estou com dúvida nisso aqui. 1 milhão de vezes respondeu. Você não pode dar uma olhadinha nesse vídeo? Professor, dá uma olhadinha nesse vídeo. Daquelas coisas que você responde mais, com mais frequência, isso vai te ajudar bastante. Dani, tenho medo de gravar, tenho medo de aparecer. Fica aqui a nossa primeira dica, grave a sua tela, tá? E aí eu coloquei 2 aplicativos aqui para que você possa gravar a sua tela. O primeiro para você gravar a tela do celular, que pode ajudar bastante também. E um segundo para que você grave a tela do seu computador. Tá? Então fica aí 2 dicas. Agora, se você quer fazer vídeos, né, aparecendo no vídeo, tá? A primeira dica que eu vou dar para você é perca a vergonha. Assista as suas aulas. Veja o que você pode melhorar ou não. E aí separei aqui, gente, um pequeno vídeo para vocês assistirem que é sensacional, que é uma campanha onde as pessoas, né, têm que se autodescrever para esse cara aqui fazer um retrato falado. Pensa agora por um segundo, se fosse você se descrevendo para um retrato falado, o retrato ia ficar mais bonito ou mais feio do que se outra pessoa estivesse descrevendo você? Então essa é a grande ideia desta propaganda. Aqui você está vendo na esquerda o desenho que a própria pessoa se descreveu. Você pode perceber que tem muito mais defeitos, a cara muito mais ranzinza, mais amarga, enquanto que o desenho que outra pessoa descreveu, ela acaba sendo mais amável. Dá uma olhada aqui nesses outros, ó. Esse aqui, você vai ver no vídeo, é um caso muito legal, porque essa senhora que tem esse rosto se descreve assim, né? E ela diz assim, você já pensou em quanto que isso impacta a minha vida? Tá legal? Então fica a dica aqui para que você perca a vergonha, assista às suas aulas, entenda que você é daquele jeito, que as pessoas já te veem assim, tá? E que muitas vezes o constrangimento é porque a gente está se enxergando, mas todo mundo já está me vendo desta forma, tá? Fica aqui uma dica, gente, da Gisele Bündchen, que na primeira agência de modelo que ela visitou, o pessoal falou para ela que ela era muito nariguda, né? E aí, em vez dela fazer uma plástica, sabe o que ela foi fazer? Um curso de fotografia, para conseguir se observar e ver como melhorar e como realçar, ou quiçá disfarçar aquilo que ela tem de característica própria, ok? Vamos lá, galera. Gravar vídeo, gente, o que nós precisamos aqui de equipamento básico? Você já sabe, não preciso mais de uma equipe de jornalistas, né, uma equipe técnica. Eu vou precisar aqui de um notebook que tem tudo, um celular que também tem tudo, ou uma webcam que já tem, né, câmera e também microfone.
Legal? Separei aqui, gente, algumas dicas para você que precisa escrever no vídeo. Então esse aqui é um suporte maker para você fazer um suporte para o celular para filmar de cima para baixo. Sabe quando você filma resolvendo um exercício, escrevendo? Então tem duas opções, basta você clicar aqui e acessar o vídeo. Duas opções legais para que você consiga gravar. Eu gosto desse, ó, porque ele tem uma alternativa aqui em cima que funcionou bem e ficou bem legal aqui na parte de baixo também. Combinado? Outra dica que você tem, gente, são os suportezinhos das banquinhas de camelô que a gente compra. Lembrando que esse aqui, pessoal, você pode ter mais problema quando você chacoalha a mesa, então o vídeo pode tremer mais, você ter uma situação ruim se você não tomar cuidado, tá? Esses aqui eu gosto muito. Com o ideal, pessoal, que vocês percebam que eles têm ângulos diferentes. Um celular fica mais de pé e outro celular fica mais inclinado. Se você for procurar um desses, tenta achar algum que você consiga regular esse ângulo para que você consiga deixar o enquadramento legal. Você também pode produzir com os seus alunos um suporte maker ou comprar um suporte mais profissional, tá? Que tenha várias regulagens de altura para que você grave sentado ou de pé. Bacana? E uma outra dica aqui de suporte maker também, com um rolinho de papel higiênico. Então tem muitas formas de fazer. Legal? Ainda sobre gravar vídeos, gente, pense na iluminação. Separei algumas coisas legais. Um pequeno esquema de iluminação, onde a gente sugere uma luz de preenchimento, né, mais perto da câmera e uma luz principal mais perto de você. Que pode ser uma janela, ok? Uma janela aí que faz todo o trabalho, é mais ou menos como é que eu tô agora. E também, gente, uma iluminação caseira, que eu também separei um vídeo para que você possa ver, ó, como é que ele fez esse vídeo com uma luminária de mesa, tá? Até essa foto que vocês estão vendo aqui atrás, essa iluminação azul, ele fez com esse vídeo também, tá? Então cliquem aqui, assistam para vocês verem. Outra dica para gravar vídeos tem a ver com o som. Com relação ao som, galera, uma dica aqui. Você não precisa ter necessariamente um microfone profissional, tá? Vale a pena essa dica aqui, ó, de você gravar com um microfone de lapela, usando um fone de ouvido, fazendo um fone de ouvido maker também. Olha quantas dicas makers, né? Mas o mais importante, gente, não é você ter um equipamento profissional desse. O mais importante é você conseguir criar um áudio mais padronizado. Sabe aquele áudio que fica aumentando de volume, a pessoa tem que ficar aumentando, diminuindo? Ou então você tem aquele áudio que o som vai tirando e vai aumentando de acordo com o que você está perto do microfone. Isso é ruim, tá? Então o melhor do áudio é você pensar nisso. Uma outra dica, galera, é com relação ao cenário. E aí pensando, gente, em coisas baratas, né? Separei dicas baratas para vocês. Adesivos. Esse aqui é adesivo de papelaria. Isso aqui, gente, é uma simulação de parede de cimento queimado. Olha que interessante como é que ela foi feita, ó. Ela foi feita assim, ó, molhando uma esponja grande, né, numa espuma grande no cimento diluído e passando na parede, tá? O efeito fica aquele efeito muito legal lá. Uma outra dica, gente, tecido, muito baratinho e legal, plantas, ou então fita adesiva. Nesse caso aqui ela está usando fita isolante mesmo. Legal? E aí nós chegamos no último ponto que eu queria trazer para vocês, que é registrando o seu trabalho. Legal, gente? Então, eu vejo que muitos professores muitas vezes pecam na hora de contar o seu trabalho. Eu que eu deixei um exemplo. Olha só. Tenho certeza que você já viu um trabalho assim pendurado em alguma escola. Não um, mas vários deles. Né? Olha aqui, vários deles. E aí assim, ó, a descrição é trabalho da turma de 3 anos da professora Rita. E aí, gente, o pai, a mãe, que não tem informação pedagógica para tirar do trabalho, ele só vai falar assim, ah, bonito, né? Ou então, ah, feio, né? Ou então comentários como esse, nossa, se fosse para ficar desenhando, eu ficava desenhando em casa. Porque ele não entendeu que tem uma proposta pedagógica ali nessa sugestão de trabalho. Combinado? Pensando nisso, gente, olha aqui um exemplo interessante. Está aqui o trabalho, é o mesmo trabalho, mas olha a diferença do texto. Trabalho realizado pela turma de 3 anos, baseado na história de O Cão Invisível, O Cão Invisível. Mediados pela professora Rita, os alunos refletiram sobre temas ligados à natureza e meio ambiente, além de desenvolverem habilidades como iniciativa e independência.
Galera, qual é a diferença desse cara aqui? Ele foi construído baseado num checklist, numa lista de perguntas que nós chamamos de 5W2H. Não precisa lembrar desse nome, até porque quem não ajuda muito, tá? Mas o que significa que são 7 perguntas. O que, quem, como, quando, onde, porquê e quanto. Toda vez que você conseguir responder essas perguntas baseadas no seu trabalho, você vai perceber que você tem uma informação e um engajamento, uma comunicação muito melhor. E quer saber qual é a última dica? Comece pelo porquê, que inclusive é o nome de um livro do Simon Sinek, que mostra como os grandes líderes inspiram a ação, quando conseguem motivar as pessoas e explicar o propósito de determinada coisa estar acontecendo, o porquê que as coisas acontecem. Ok? Comece pelo porquê e registre o seu trabalho, espalhe para o mundo, seja um popsor e turbine suas aulas online. Pessoal, é um grande prazer estar com vocês. Quero agradecer a oportunidade e agradecer a presença de vocês, agradecer a audiência e lembrando que esse papo não termina aqui, a gente pode continuar nas redes sociais e em todos os outros lugares que a gente se encontrar. Mais uma vez, muito obrigado.